queridos, graça e paz, pastor Josias, estamos aqui em mais uma aula. A gente começou falando sobre a igreja primitiva, falamos dos pais apostólicos, patrística. Entramos então no advento, no surgimento da igreja católica e passamos disso aí para o pré-reforma, tá bom? No pré-reforma a gente viu aí algumas pessoas sendo martirizadas, essas questões que envolviam a igreja católica e seu modo de proceder. Hoje a gente vai falar da reforma protestante em si, tá? A reforma protestante que aconteceu aí basicamente 31 de outubro de 1517, tá? E o nome da reforma, claro, é Martinho Lutero, ele mesmo que fixou as 95 teses na igreja de Wittenberg. Inclusive Martinho Lutero era um monge da ordem agostiniana, tá? E o motivo das 95 teses era exatamente debater a situação da igreja católica naquela época, porque naquela época tínhamos John Tetzel, que era alto comissário da igreja para indulgências, isso ali na Alemanha, né? Lembrando que a gente está falando no contexto alemão, onde Lutero é alemão, né? Então, ele vendia o perdão divino, né? A venda das indulgências, visando donativos e também arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Bom, o Rabino Tetzel dizia a seguinte coisa: quando uma moeda cai no cofre da igreja, uma alma sai do purgatório, né? Ouvindo essas coisas, né, Martinho Lutero se insurge contra essas práticas e prova através das escrituras que, primeiro, a salvação é só pela fé, é só pela graça, só Cristo, só as Sagradas Escrituras e só a Deus se deve dar glória. Isso naquilo que foi conhecido como os 5 solas da Reforma: sola fide, sola gratia, solo Christus, solas Scripturas e solo Deo Gloria. Muito bem. Inicialmente o Lutero ele não tinha intenção, gente, de se separar da Igreja Católica Apostólica Romana. O que ele desejava era fazer uma reforma, era reformar, levar a igreja para os moldes do que a Bíblia prescrevia, o rito bíblico. Para Lutero, isso de acordo com Renner, a teologia da cruz deveria mudar o nosso modo de ver a salvação. Se desejamos que nossas igrejas abriguem corridas pela superioridade moral e espiritual, podemos silenciar a teologia da cruz enquanto tentamos subir a escada da justiça própria. Todavia, se queremos encher as nossas igrejas de pessoas que brilham com a glória de Deus, devemos ensinar essa teologia da cruz e a estranha maneira de Deus fazer pecadores quebrantados se tornarem santos completos, tá? Então, isso é o que vai dizer aí o Renner, né? Agora, vale ressaltar que esses eventos aconteciam enquanto Portugal e Espanha estava na era das grandes navegações, do expansionismo, né? Você vai encontrar esses temas nos livros, né, de quinta e sexta série do ensino fundamental, tá? Inclusive, o descobrimento do Brasil é datado de 21 de abril de 1500, né? Então a gente está falando aí do início, né, do século XV. Do início do século XV. Bom, então a reforma foi o desfecho final de um embate que acontecia há muitos anos antes, tá? E gerava mártires, como a gente falou aqui na pré-reforma, como Jerônimo Savonarola, Jan Hus, a gente falou aqui do pastor Wycliffe, e também falamos de outros, né, que lutaram e puseram sua vida em perigo para que pudéssemos ter hoje o que nós temos, que é essa forma de cristandade, né? Isso tudo porque a Igreja Católica não admitia uma outra forma de cristianismo. Era aquela que ela entendia e pronto. Agora, Martinho Lutero e seus partidários, eles são excomungados pela bula papal, né? Decet Romanum Pontificem, 3 de janeiro de 1521, tá bom? Então você vê, a reforma acontece em 1517, é isso, 1517, e olha o espaço que a gente tem até ele ser excomungado. De 1517,
Só em 1521 é que ele vai ser tirado da comunhão da igreja. Mas veja, ainda não tendo sido condenado à pena de morte, ele continuaria a defender a sua doutrina diante da dieta de Worms. Então, essa bula papal foi organizada, mas ela só foi levada a cabo aí nessa dieta de Worms, no final dela, né? A disseminação da prensa por Gutenberg. Gutenberg, ele desenvolve o prelo, aquilo que a gente chama de primeira máquina de escrever. Em 1450, isso, hein, gente? Então ele forneceu os meios para a rápida disseminação de materiais religiosos no vernáculo, né, na língua do povo. Inclusive, o Lutero, ele sobreviveu após ser declarado fora da lei, devido à proteção de Frederico, o Santo. O movimento inicial na Alemanha se diversificou e surgiram outros reformadores, como Zwinglio e Calvino, né? Lembrando, claro, que Zwinglio na Inglaterra, no inglês, e Calvino, ele vai aparecer aí nos moldes da França. Ele vem aqui mais para essas áreas mais centrais da Europa, tá? Então ele vem mais para perto do lugar onde tem uma certa liberdade, tá bom? Então não eram todos os lugares, mas tinha alguns lugares que tinham ainda alguma liberdade. Inclusive essa liberdade perdurou por muito tempo. Os Países Baixos, tá? A Holanda foi um país que demorou bastante tempo e teve essa liberdade aí de escolher entre o catolicismo e entre o protestantismo, tá bom? Muito bem. Começou assim o embate entre os católicos chamados luteranos. Por quê? Porque o protesto ele começou com Martinho Lutero. Então quem se filiava ao modo de pensar de Lutero era considerado luterano. Então os católicos e os luteranos entraram em conflitos. E daí surge então esse nome, luteranos. E a coisa cresce muito, então o nome protestante ganha força, porque agora já não eram mais só os luteranos que protestavam, havia agora outras pessoas também protestando, viu? Calvino protesta ao seu tempo, Zwinglio também protesta ao seu tempo, então agora não era só os luteranos, tinha também os protestantes. Então essa reforma culminou com a separação de parte da igreja, que passou a se chamar Igreja Protestante, e a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, de um lado a Igreja Protestante, de outro lado a Igreja Católica. Iniciou-se pelo mundo uma onda de reformas, né? O Zwinglio, como a gente falou lá na Inglaterra, e Calvino na Suíça. O suíço Calvino, embora passando por vários outros lugares, né? Inclusive nas portas do Renascimento ali, né? Agora, enquanto isso tudo acontecia lá, em 1570, 1517 e progredindo até 1521 com a excomunhão de Lutero, com os problemas também que surgiram com os irmãos anabatistas, houve lutas intensas. Então, depois disso, a gente tem um pouco mais tarde do que isso, aqui no Brasil, né, a Igreja Assembleia de Deus, né, que ela vem, né, em 1911, que data do seu crescimento da cidade aqui de Belém do Pará, por Gunnar Wingren e Daniel Berg. Então nasce aqui a Assembleia de Deus. Agora, a gente vai fazer a seguinte pergunta: o que é ser um protestante, ou o que é ser um reformado? As pessoas, elas têm umas visões diferentes sobre o mesmo tema. Ser protestante era protestar contra a Igreja Católica. Agora, ser reformado era ser oriundo da reforma. Então, da reforma protestante, a gente vê as igrejas calvinistas surgindo dali, vem as igrejas luteranas, tá? E nessa sequência você tem aí essas igrejas chamadas históricas nascem ali.
Agora, quando você olha para a Assembleia de Deus, a gente não pode aqui dizer que a Assembleia de Deus, por exemplo, ela é uma igreja histórica. Não, ela não é uma igreja histórica. A Assembleia de Deus, ela vem nascer aqui em 1911. Então, bem longe, né? Isso vai dar o quê? 394 anos, então, depois da Reforma. Então, você vê que a Igreja Assembleia de Deus é bem mais nova. Mas o que a Assembleia de Deus tem em comum com a Reforma? Para a Assembleia de Deus também só a fé, só as Escrituras, só Cristo, glória, só a Deus, entendeu? Então você vê que os 5 solas da Reforma Protestante podem ser aplicados no contexto da Igreja Assembleia de Deus. Por isso que ela é uma igreja protestante. E ela vem no mesmo espírito da Reforma. Embora ela não seja uma igreja, que a gente possa dizer, daquelas que são históricas, que nasceram com a Reforma em si, ela vem muito após, mas ela também tem o mesmo espírito da Reforma. E aí a gente pode dizer que a igreja, ela seguiu reformando. Então a Assembleia de Deus não está devendo em nada aos irmãos que se dizem reformados, porque ela também é partidária da reforma. Bom, se você gostou, tá, desse vídeo aí, considere deixar seu like, abençoa a gente aí, tá bom? O algoritmo poder ofertar para mais pessoas, e também se inscreve no canal, tá bom? Compartilha ele e ora por nós. Nós precisamos de oração. Então, que Deus abençoe você rica e abundantemente em nome de Jesus.